Oi, aqui é a professora Maíra e hoje eu vim falar um pouco sobre o bullying. Bom, eu fiz um curso sobre o bullying, e aí fiz algumas anotações aqui. Eu achei esse curso muito interessante porque a gente fala muito sobre o bullying, né, o tempo todo, e ele tem umas características muito próprias dele, é um fenômeno muito complexo da gente perceber e às vezes a gente confunde ele com alguns outros comportamentos que acontecem, né, principalmente na escola. E então eu achei super legal gravar esse vídeo para poder diferenciar melhor os critérios sobre o bullying. Nesse curso, a pesquisa começa falando sobre Dan Alves, que foi o precursor, né, sobre o bullying, os estudos sobre o bullying, porque ele é um psicólogo sueco-norueguês que ele fazia uma pesquisa sobre o suicídio na adolescência. E a partir dessa pesquisa do suicídio na adolescência, ele percebeu esse fenômeno que acontecia com a maior parte dessas crianças que tinham esses que queriam se suicidar. Então ele nomeou esse fenômeno que acontecia de bullying, que essas crianças geralmente eram excluídas, agredidas e de alguma forma maltratadas na escola pelos seus iguais, e aí isso gerava nelas um estresse muito grande, uma tristeza e uma dor, um sofrimento muito grande, a ponto delas quererem se suicidar. Então, a partir disso, ele nomeou como bullying, e hoje nós todos conhecemos como bullying e é conhecido no mundo todo com esse nome. Alguns países utilizam outras nomenclaturas para denominar o bullying, mas aqui no Brasil principalmente a gente também usa a mesma palavra. Então, temos aqui os critérios e as características sobre o bullying. Eu vou ler aqui. É um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, adotada por um ou mais alunos contra outros, causando dor, angústia e sofrimento, e se manifestam com a atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos, levando-os à exclusão, além de danos físicos, psíquicos, morais e materiais. Uma outra coisa que eles falam aqui nesse estudo também é sobre o desequilíbrio de poder, que é uma caracteriza também o bullying. Então ele fala assim: só vai haver bullying, só vai poder se configurar bullying a partir de todos esses critérios que nós vamos avaliar, e o principal critério é esse do desequilíbrio de poder. Então o que acontece? Às vezes um único indivíduo intimida um pequeno grupo de outros indivíduos, de outros alunos, que não conseguem, são incapazes de se defender. Então esse desequilíbrio de poder está pautado na incapacidade de se defender daquele indivíduo, daquele grupo que está sendo a vítima do bullying. Então a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente em relação a esse desequilíbrio de poder. E também alguns estudiosos sugerem que precisa ter pelo menos 3 ataques a uma pessoa, a um grupo, para se caracterizar como bullying. Sobre esses critérios que a gente vai perceber no bullying, eles pedem pra gente prestar muita atenção na intencionalidade daqueles atos, ou seja, perceber que a pessoa que está praticando o bullying tem a intenção em magoar e em fazer sofrer aquele outro indivíduo que está sendo a vítima. Então, perceber que o comportamento é regular, então é uma coisa repetitiva que a criança faz todos os dias contra aquele indivíduo com essa intenção de magoar. O desequilíbrio de poder, conforme eu falei, e os comportamentos agressivos, né? Que comportamento agressivo vai existir na escola de várias formas, mas se estiver junto com esse desequilíbrio de poder, com a regularidade e com a intencionalidade, aí já é caracterizado o bullying. Quais seriam esses comportamentos agressivos, né? Eles podem acontecer de 4 formas. Primeiro, com uma agressão física direta, então quando aquele grupo de alunos ou aquele aluno que pratica o bullying, ele agride fisicamente a um aluno ou grupos de aluno. Tem o direto e verbal, que é quando não existe a agressão física, mas existe a agressão verbal direta para aquele indivíduo. Então eles mencionam o nome daquela criança junto a apelidos, zoações e gozações. E a indireta, que é quando não há nem agressão física e nem agressão verbal direta para a criança, mas de alguma forma eles conseguem influenciar com que o grupo exclua aquela criança sempre das atividades, das coisas, e aquela criança fique sempre excluída daquele grupo, no geral.
E o dano material, que é quando essas crianças, embora não agridam fisicamente e nem verbalmente, mas joguem no lixo o material, esconde o material, estraga, quebra o material ou até mesmo as vestimentas da criança de alguma forma, suja, mancha, e isso seria um dano material, porque muitos dessas coisas que eles fazem pode não ter retorno, né? Rasgar uma mochila, jogar no lixo um caderno, um material, um lápis, um apontador, né? E não vai ter mais retorno. Eles falam pra gente ficar alerta em relação à mudança de comportamento dos nossos alunos, então perceber que se aquele aluno começou a faltar, era um aluno que vinha regularmente para a escola, não faltava, tinha um bom desempenho, de repente o aluno começa a faltar muito, não tem mais o mesmo desempenho nas atividades, perde o interesse das atividades, principalmente quando são atividades extracurriculares, então às vezes vai ter uma festa na escola ou no fim de semana e essa criança prefere não participar dessas atividades extraescolares, né, com os colegas. Se a criança era uma criança mais pacata, mais calminha, e de repente ela começa a se tornar uma criança mais agressiva. Isso pode ser uma consequência do bullying que ela está sofrendo, às vezes não só na escola, como fora da escola também. A gente tem que estar atento para isso, porque às vezes o bullying não está acontecendo ali dentro da escola, mas está acontecendo fora, na sua casa, com os amiguinhos da rua, ou até com primos e essas coisas. Então, fala isso. Uma das coisas que o curso fala também é que essa premissa da gente prestar atenção nesse tipo de comportamento e perceber esse fenômeno, ela tem a ver com o artigo 18 do ECA, no capítulo 3, que fala sobre é dever de todos velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Mas apesar desse dispositivo já existir há muito tempo e ainda ele não está falando diretamente do bullying. Então, para isso, existem outras leis, né, que foram surgindo aí ao longo dos anos que falam diretamente sobre o bullying, né? A Abrapia, conforme eu falei, ela abrangia 11 escolas, ela fez um projeto nessas 11 escolas de combate ao bullying e ela percebeu algumas coisas. Ela percebeu que não existe um meio fácil e simples de combater o bullying nas escolas, que ela tem que acontecer de uma forma coletiva, com a cooperação dos pais, dos alunos e de voluntários da comunidade, e também que é necessário que cada escola tenha o seu projeto contra o bullying. Por quê? Porque em cada comunidade, em cada realidade escolar, vai acontecer de uma forma e vai ter uma forma de se solucionar diferente uma da outra, né? A primeira escola a fazer a primeira cidade a fazer alguma coisa em relação a isso foi em São José do Rio Preto, em 2005, que eles fizeram o programa Educar para a Paz. Ele foi o pioneiro aqui no Brasil de uma escola e nesse projeto eles tinham estratégias psicopedagógicas e socioeducacionais que visavam a intervenção e a prevenção da violência na escola com enfoque no bullying. Então foi a primeira escola que fez alguma coisa com relação ao bullying especificamente. E a partir disso surgiram vários projetos de leis que foram aprovados em relação a isso, que é obrigando a todas as escolas terem projetos contra o bullying e projetos para educar para a paz, que inclusive foi incluída no artigo 12 da LDB em 2018, que fala sobre isso, sobre as escolas serem obrigadas a tomarem medidas contra o bullying e criarem programas de educar para a paz nas escolas. Então tá lá, hoje em dia já tá lá incluso no artigo 12 da LDB, esses dois dispositivos que foram criados por conta dessas pesquisas todas que aconteceram sobre o bullying. Se você procurar no Google Diga Não ao Bullying, vai ter várias escolas que tem essa plataforma do Diga Não ao Bullying, de cada escola, porque eles também optaram pela denúncia anônima. Então, muitas vezes as vítimas de bullying, elas não sabem como se defender, justamente por isso que elas são vítimas de bullying, né? Por causa daquele desequilíbrio de poder e a incapacidade de se defender. Então, eles criam essas plataformas na escola que é para a criança possa denunciar o bullying de forma anônima. Tanto quem está presenciando o bullying ali, não está sendo
necessário nem a vítima nem o agressor, quanto a própria vítima poder denunciar isso. Porque uma coisa que eu achei interessante também nesse estudo é o que ele fala sobre as crianças que presenciam o bullying, mesmo não sendo o agressor ou a vítima, que elas também têm muito estresse, isso gera muito estresse nelas, gera inseguranças e pode gerar também consequências, porque eles falam que muitas que presenciam o bullying se sentem covardes diante daquela situação e ao mesmo tempo com muito medo de interferir, falar alguma coisa e acabar se tornando vítima também daquela agressão. Então eles falam sobre a escola estar sempre muito atenta para esse fenômeno do bullying, justamente porque ele não afeta só a criança que está sendo vítima ou só aquele agressor, porque se a gente não interfere também naquela criança que hoje é um agressor que faz bullying com um coleguinha, ela pode, nas pesquisas, mostra que muitas delas depois vão se tornar jovens, adolescentes e adultos infratores, né? Por conta de não ter sido contido esse ímpeto de fazer mal pro outro desde novo. Então, por isso que esse é um assunto muito importante em todas as escolas, que tem que ser tratado com muita seriedade, com muita complexidade, para que a gente fique atento. As escolas, principalmente, né, prestem muita atenção nisso, tenham os seus programas próprios sobre isso e que nós, professores, fiquemos sempre muito atentos, porque pra gente não generalizar o bullying demais, porque eu acho que é o que está acontecendo hoje, generalizou demais o bullying e às vezes não são casos de bullying, e então a gente tem que educar para um respeito na sala de aula, porque tudo começa por aí, né? Se a gente não faz nada quando a gente vê uma situação de desrespeito entre os nossos alunos e vai deixando acontecer, isso pode se agravar. Não é um comportamento assim que a gente tem que deixar passar, mas a gente tem que saber diferenciar para não generalizar e achar que tudo agora é bullying, né? Então prestar atenção na recorrência daquele comportamento daquelas crianças e conversar com a sua comunidade de professores e comunidade escolar para saber como combater isso, né? O porquê disso acontecer. Então, eu acho isso muito importante. Eu passei por algumas situações na escola que eu não sabia que era um bullying, mas depois que eu fiz o curso e analisando o que acontecia, era uma situação de bullying. Graças a Deus a gente conseguiu, eu, a gestão e os pais, resolvermos essa situação e acabarmos com ela, pelo menos até ali, naquele ano, pelo menos, né, com aquelas crianças. E eu não sabia que era bullying. E algumas outras situações que às vezes a gente denomina como, ai, tadinho, aquele aluno tá sofrendo bullying, que na verdade não é bullying, é apenas um mau comportamento que acontece de vez em quando ali na turma, e às vezes coisas que eles fazem sem perceber, fazem esporadicamente, sem notar que estão fazendo, e a gente às vezes fala, ai, colocou apelido, pronto, já é bullying. E na verdade não é. Então, eu achei esse curso muito importante para isso, né? Então eu acho legal que a gente pesquise, vou deixar alguns nomes, alguns links aqui na descrição do vídeo que eles falam no curso, para que vocês pesquisem, quem tiver mais interesse sobre isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.